Olá, você que acompanha a Rádio RCI, nós estamos novamente aqui com os programas inéditos de entrevista com os autores, organizadores de livros, depois de um período aí, né, onde a gente priorizou as notícias da pandemia, e agora a gente está retomando. Para você que está em casa nos acompanhando, nada mudou. Estamos sextas-feiras, 13 às 14, mas você que está no Facebook vai ver que a tela vai estar diferente. Por quê? Eu estou na minha casa, a Lani está na casa dela, nossa autora convidada. Nós estamos fazendo os programas remotamente, né, atendendo a todos os critérios de segurança com relação à pandemia. Então, a gente quer agradecer aí a companhia de vocês já antecipadamente e dizer, então, que estamos num mês comemorativo, então essa retomada no mês de julho é para a gente uma comemoração. Estamos completando 2 anos de programa Entre Livros, né? A cada semana, sempre trazendo novidades. A nossa prioridade são sempre os lançamentos e as obras aqui da região, e agora no online a gente vai estar trazendo novidades de fora também. O livro que nós vamos estar analisando hoje é um lançamento. Esse ano, né, saiu. A obra é da autora Lani Galdino, que eu já apresento a vocês. Ela é graduada em Direito, em Ciências Contábeis, é pós-graduada em Gestão Contábil, Econômica e Financeira, em Direito Tributário, né? E a Lani... Então, Lani, já receba as nossas boas-vindas, tá bom? Obrigada. E o livro da Lani é esse aqui. Manual de Assessoria Jurídica em Instituições Conscienciocêntricas. A Lani, ela é uma das coordenadoras da Editares, Associação Internacional Editares, que é um órgão, é uma instituição que também faz parte do âmbito das instituições que pesquisam, né, e que desenvolvem pesquisas acerca da conscienciologia, e a obra dela trata justamente dessa composição, da formação, da questão jurídica que envolve essas instituições. Então, Lani, eu queria começar, né, perguntando para você, para a pessoa que está aí em casa acompanhando e que não conhece como a gente se organiza na conscienciologia, você traz um manual de assessoria jurídica em instituições conscienciocêntricas, ICs. O que exatamente é uma IC? Olá, boa tarde. Começo agradecendo o convite para estar aqui. É um prazer, né? Sempre é um prazer a gente falar, né, da obra que a gente faz, porque é muito tempo de pesquisa, né? Então, pesquisa, concentração, dedicação para a gente escrever. Então, é um grande prazer a gente trazer essas ideias para todo mundo que está nos assistindo agora nesse momento. Então, o que seria uma instituição conscienciocêntrica? Uma instituição conscienciocêntrica, ela é uma associação sem fins de lucro, né, regulada pelo direito civil. Então, assim, é uma associação como qualquer uma outra, só que na conscienciologia ela tem foco no paradigma consciencial, levando em conta todas as questões que envolvem paradigmas, bioenergias, a cosmoética, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade. Então, assim, todas essas questões estão envolvidas numa IC. Uma instituição, ela é formada, ela é feita pela questão da que a gente chama da especialidade, né, do mater pensene. Então, eu até trago aqui no capítulo primeiro, né, o que seria a IC e depois como que uma instituição se forma, como que as pessoas se agregam, se reúnem para formar uma associação, né? Como eu já falei, uma instituição da conscienciologia, ela é uma associação. Então, é pela afinidade, as pessoas se reúnem e a partir dali começam a desenvolver, a ver quais são os objetivos, as características, a que ela vai se dedicar. E a partir dali surge o quê? Uma regulamentação daquela instituição, que é justamente o estatuto, né, que é o documento básico, chave de uma associação sem fins de lucro. Ali vai dizendo tudo que aquela instituição, aqui ela veio, tá certo? Como que ela vai funcionar, quem são as pessoas que serão associadas a ela, os seus voluntários, todas essas regras. E a partir dali, todas as decisões serão tomadas através das assembleias, né? Então, é uma votação, todo voluntário, quando assina um termo, ele tem direito a um voto,
Então, nenhuma decisão ali sai da cabeça de uma pessoa sozinha, não. Tudo ali é em consenso, em conjunto. Eu acho que isso é uma característica muito bacana das instituições sem fins de lucro. Então, para começar, falando de uma instituição, é essa. Nós temos atualmente 24 instituições conscienciocêntricas na Conscienciologia. Agora, Lani, se a Conscienciologia ela é uma ciência, né? Como que se dá essa organização e por que tantas instituições? São 24. Qual que é essa diferença entre uma e outra? Por que 24? Por que não uma só? Como que é essa organização, como que eu vou dizer assim, essa necessidade de tantas instituições? É bem interessante essa pergunta, Rose, porque realmente deve ser uma incógnita na cabeça das pessoas, né? Mas é assim, o propositor da ideia, o professor Valdo Vieira, ele começou com uma instituição, né? Lá no Rio de Janeiro, o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, e aí as pessoas começam a estudar a ciência, começam a aprofundar, e elas vão tendo interesse por determinados ramos da Conscienciologia. Entendeu? E aí o que acontece? Então, se eu tenho interesse, você começa a ter aquele grupo que se afiniza mais com aquela ideia. E na época que ele estava, né, vivo, ele dizia assim, se você está tão interessado em estudar isso, junta um grupo e vai fazer isso, funda uma instituição. Então, antigamente, né, que ele faleceu em 2015, basicamente era isso. Ele via que as pessoas se interessavam e queria aprofundar aí naquele viés de dissecar aquela especialidade. Aí surgiu uma especialidade nova e um grupo todo afinizado com aquela especialidade. E aí foram se fundando as instituições. Então, cada qual, né, estuda uma especialidade e as pessoas, hoje em dia, que acessam a Conscienciologia, é muito interessante que elas se afinizam com determinada especialidade. Então, quando ela olha no nosso portal da Conscienciologia, né, ou no site do CAEC mesmo, caec.org, ela vê que tem um mundo ali de especialidade. Aí ela vai olhando e vê assim, eu acho que eu gosto muito mais de uma associação que fale sobre psicologia, né? Que é a OIC, né? Aquela questão da Organização Internacional de Consciencioterapia, que tem lá médicos e psicólogos. Não, mas então eu gosto dessa. Mas tem uns que falam assim, eu gosto muito de estudar a questão parapsíquica. Então, existe uma associação só para isso. Aí, não, eu gosto muito de livros, né? Vamos aqui puxar a brasa. Eu gosto de livros, eu gosto de ler, gosto de revisar. Então, venha, né, fazer o seu trabalho voluntário na Editares, que é uma associação, né, sem fins de lucro que trata dessa questão de livros. Então, assim foram se criando essas instituições que hoje somos 24. Cada uma tem uma linha de atuação ou um objeto, né, um tema de estudo, e para isso elas se organizam e para que elas existam é necessário, então, o quê? Que se reúnam as pessoas. E como que se dá essa criação de uma IC nova? Pois é, então, assim, aí juntou, teve essa afinidade, então vamos fazer o quê? A legalização dessa instituição, porque não pode ficar só na informalidade, entendeu? Por quê? Porque existem órgãos públicos que fiscalizam esse tipo de associação, então ela tem que ser legalizada. E, nesse sentido, é que justamente eu escrevi esse manual. Então, aqui nesse manual, mas como é que eu legalizo? Como é que eu faço o estatuto? Então, aqui eu tenho um modelo de estatuto. Como se fazem, como eu citei anteriormente, a questão das votações. Então, está descrito aqui como que a pessoa vota, e como é que se faz uma assembleia, e principalmente como que se registra todos esses documentos, para você estar o tempo todo resguardado, para você trabalhar tranquilo, e a parte legal que é inerente a qualquer associação sem fim de lucro, ela está coberta, ela está garantida, entendeu? Então, aí as pessoas vão, por exemplo, fazer a adesão ao trabalho voluntário. Essa adesão ela tem que ser legalizada também. Existem modelos de termo, tanto para adesão quanto para desligamento, e várias outras formalidades legais que precisam ser feitas, entendeu? Então, é assim que, na realidade, uma associação se constitui de verdade. Esse é um manual jurídico, mas não necessariamente as pessoas precisam ser advogadas para poder entender
do jeito que está aqui, uma pessoa que é leiga, ela vai conseguir constituir uma instituição. Isso, olha, excelente pergunta, Rose, exatamente. Eu escrevi com essa finalidade, até que eu coloco aqui na introdução. A pessoa não precisa ser um expert em direito para fazer qualquer procedimento que está aqui, entendeu? Então, é um guia básico, bem assim, um passo a passo didático, para que a pessoa não precise nem pensar. Então, como a Rose falou, eu quero fundar uma associação. Como é que faz? Está descrito aqui. Como é que se reúne? Está descrito. Que órgãos que eu vou? Como que eu registro uma ata de uma assembleia? Como que eu faço uma assembleia? Entendeu? Então, foi com essa intenção, Rose. Muito, muito boa a sua pergunta. Agora, Alane, na verdade, né, a gente, na Conscienciologia, tem um termo chamado cosmoética, né? Que é uma ética mais aprofundada, mais universal, que envolve o paradigma consciencial. Então, ficaria até incoerente se a gente estuda um tema tão avançado da ética, né, humana, que é a cosmoética, a gente ter estruturas que pesquisam a conscienciologia que não estão embasadas ou não estão, como que eu vou dizer assim, legalizadas, com toda a documentação correta, não é isso? Com todos os órgãos públicos contemplados, porque a pessoa não é só simplesmente chegar lá, você faz uma assembleia, você faz uma ata, mas e aí? Você tem todos os trâmites legais que são requisitos mesmo para que seja, como que eu vou dizer assim, uma constituição de uma instituição totalmente pautada pela legalidade, né? Exatamente, porque assim, o que a gente vê, Rose, que pautar-se dessa legalidade, como você diz, nos dá tranquilidade para poder trabalhar a especialidade que a gente se propôs, né, através de uma associação, de uma maneira cosmoética, nessa ética muito mais avançada, ou seja, você está respaldado. Nenhum problema jurídico ou contábil rotineiro, que inclusive toda empresa tem, vai te desestruturar na hora que você está pesquisando, que você está ali aprofundando suas pesquisas na conscienciologia dentro da especialidade que você escolheu. Essa é a maior tranquilidade que a gente tem. Então, eu lembro quando o professor Valdo, né, estava ainda vivo, ele dizia assim, nós não podemos ter telhado de vidro. Então, teve né, inclusive na época que eu escrevi esse manual aqui, eu era coordenadora do Conselho Jurídico da Conscienciologia, e ele falou numa reunião para a gente, nós não podemos ter telhado de vidro. Tudo que nós temos tem que estar correto, legalizado, para poder nós não sermos incomodados e podermos aprofundar na pesquisa que a gente se propõe na Conscienciologia. Então, isso para nós é fundamental, é muito importante. Isso é muito sério, né? Porque agora também, ao mesmo tempo, vale a pergunta assim, né? Mas se eu quero ser uma pesquisadora da Conscienciologia, para que eu tenho que me preocupar com isso? Tem isso também. Mas aí, o que acontece? Por isso que essas associações, elas têm, dentre o grupo, sempre é escolhido uma pessoa que vai coordenar aquela instituição. Nenhuma instituição ela é acéfala, digamos assim. Precisa ter uma pessoa que vai se preocupar com exatamente isso aí. E existem os voluntários que, de uma forma ou de outra, eles ficam na retaguarda ajudando no trabalho, mas eles ficam mais livres, mais independentes para ficar ali pesquisando. E uma pessoa que é coordenador, um ou dois coordenadores, eles, além de fazer suas pesquisas, eles se preocupam com essa parte legal da IC. Isso não pode existir. Vamos fazer uma analogia aqui com a sociedade intrafísica normal, quem tem uma empresa. Então, a empresa sempre tem um presidente, um gerente, uma pessoa que cuida da contabilidade, uma pessoa que cuida do jurídico. E os demais funcionários podem desenvolver as suas expertises, podem ficar livres para criar, né? Então, tem área só de criação, tem área só de marketing, mas existe uma coordenação geral, existe uma gerência, existe um gestor. Esse gestor se preocupa com as questões legais. Então, né, toda a IC da Conscienciologia, né, toda instituição, vai existir essa pessoa, porque senão a coisa sai do controle, entendeu? Então, tem o pessoal que trabalha na retaguarda, né, que pode ficar mais livre, mas sempre tem um coordenador, um gestor, um responsável que vai ficar à frente e se preocupando com toda essa questão que é super importante, senão a coisa sai do controle.
né? Aí vira uma coisa informal, e essa informalidade, como a gente diz, às vezes pode dar na nossa cabeça, porque determinadas regras formais, comuns a qualquer empresa, a qualquer associação, não serão cumpridas, e aí vem um problemão para a gente administrar depois, né? Essa é uma necessidade legal de ter um representante, ou isso é específico das instituições da Conscienciologia, conscienciocêntrica? Não, ele é uma questão necessária pelo Código Civil Brasileiro. Ah, perfeito. Tá? Então, qualquer associação sem fim de lucro, ela tem um gestor. Qual é a primeira regra? É muito bom você falar isso, que é interessante falar. A primeira regra, esse gestor de uma associação sem fim de lucro, ele não pode ser remunerado. Entendeu? Então, é o caso da Conscienciologia. Todos nós fazemos trabalhos voluntários. Então, é bacana essa pergunta, que dá para expandir isso. Não existe a questão de remuneração em qualquer associação da Conscienciologia. E nós podemos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois dos comerciais? Podemos sim. Aguardamos. Só um minutinho e já estaremos de volta. Voltamos então a conversar com a Alane Galdino, ela que escreveu essa obra, Manual de Assessoria Jurídica em Instituições Conscienciocêntricas, e a Alane estava falando para a gente sobre a questão da coordenação dessas instituições, que elas não podem ser remuneradas. Antes disso, eu lembrei de um detalhe. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, você pode enviar para a gente, colocar no Facebook, e a gente vai ter condições de responder para você. Como é um programa gravado, a gente não vai poder responder ao vivo, mas a gente responde remotamente, então vocês entrem aí no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e nós estaremos então encaminhando para a Lani responder para vocês, tá bom? Lani, então fala para a gente como que é essa questão aí da remuneração. A pessoa, isso se dá em todas as instituições da Conscienciologia, ou o tipo de organização em que elas se enquadram exige que não haja remuneração. Como é que acontece isso? É isso, Rose. Atualmente, as instituições associações sem fins de lucro geral, elas, pelo Código Civil Brasileiro, elas são os gestores, qualquer voluntário da associação, inclusive os gestores, eles são proibidos, né, legalmente, de receber remuneração, tá? Então, nós adotamos essa questão na Conscienciologia e nós não abrimos mão dela. Por quê? Porque nós não podemos ficar comprometidos em... O que eu quero dizer com isso? Você tem a liberdade de desenvolver livremente a ciência, de falar o que você quiser, de aprofundar a especialidade, e você não fica, como é que eu posso dizer que as pessoas falam, seguros por uma questão remuneratória. Ou seja, eu não posso falar tal coisa porque eu estou recebendo dinheiro dessa instituição, então eu sou proibido, eu sou cerceado desse direito. Não. Ninguém é remunerado, o trabalho é 100% voluntário e você livremente age. Isso é uma característica de uma associação sem fins de lucro. E a gente se enquadra nessa categoria. Tá certo? Então, a gente não abre mão disso. E é uma questão legal, está no estatuto, é um dos primeiros artigos do estatuto de qualquer associação, e nós livremente navegamos, né, nessa questão e nos sentimos muito livres, né, para ser pesquisadores independentes, sem nenhuma amarra, sem nenhuma trava financeira que vá nos obrigar a não poder expressar nossas opiniões, falar da nossa ciência livremente, porque essa questão da remuneração, se você presta serviço para alguém de uma forma remunerada, você concorda que você está preso a o que a pessoa está pensando, né? O que a pessoa determina para você fazer, a gente não. Inclusive, nem se associa com outras instituições que façam, por exemplo, doações condicionadas para a gente. Então, assim, a doação tem que ser doou, sem nenhuma contraprestação, porque isso nos deixa livre para agir, para atuar, para pesquisar. Porque geralmente os pesquisadores eles estão vinculados a alguma universidade, alguma instituição de pesquisa, algum laboratório, enfim, né? Tem uma remuneração e por isso você acaba adequando a sua pesquisa
aos interesses ou às necessidades daquela instituição. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. IC é ONG? A IC é uma ONG? Ela não é uma ONG, poderia ser, mas ela não é uma ONG porque hoje em dia as ONGs recebem, como é que eu posso dizer, doações de determinados órgãos e elas ficam vinculadas àquele órgão, entendeu? É justamente a questão da vinculação que eu te falei que a gente não quer. Então, você não é uma ONG. Órgãos públicos. Eles recebem as ONGs, as ONGs ela pode receber até de empresas. As doações que ela recebe de qualquer lugar, desde que seja doação para patrocinar a sua causa. Então, no nosso caso, a gente não se vincula a órgão público. As doações que as pessoas físicas ou jurídicas quiserem dar, já tem um termo de doação dizendo que não existe nenhuma contraprestação que nós vamos dar por causa daquela doação. Entendeu? Então, isso é muito claro, uma regra, assim, é uma cláusula pétrea que a gente tem. Não se vincular a ninguém, principalmente por questões financeiras, para você não ficar preso, amarrado, entendeu? E uma ONG, ela não tem essa autonomia. Nós queremos a autonomia para falar da ciência livremente. Então, uma ONG, em geral, ela não tem. Ela se vincula a determinados doadores, né, patrocinadores, e isso faz com que ela fique, de alguma forma, regulada, amarrada. Então, a gente não quer isso. A gente não está aqui criticando nem fazendo juízo de valor. A gente está dizendo que a forma como nós pesquisamos as ciências e aprofundamos nossa pesquisa, a gente não quer isso. Então, por isso que, como você falou ali, o que é legal dessa questão do voluntariado é que todo mundo, todos nós, eu tenho meu emprego, você tem seu emprego, então nós temos a nossa fonte de renda em outro local. Então, o trabalho que nós damos para a Conscienciologia é totalmente voluntário. Isso não tem nada a ver com o salário que nós recebemos. Então, isso é bacana. Nós somos livres, nós pesquisamos, como qualquer pessoa pode pesquisar qualquer ciência. E nós pesquisamos a Conscienciologia. Entendeu? Agora, uma empresa pode doar para uma IC? Pode, desde que tenha essa questão. A gente vai, assim, de pronto, a gente vai apresentar um termo de doação para ela, um recibo, né, com esse termo de doação, com essa cláusula lá, que não vai existir nenhuma contraprestação por essa doação, entendeu? Então, ela tem que entender, se ela quiser, que a gente vai ficar livre. Não peça nada, que a gente não vai dar nada em troca. Isso é um dinheiro que ela está doando porque ela quer doar, entendeu? Isso pode ser enquadrado naquela lei Rouanet ou alguma outra para bater imposto da empresa que doou ou não? A pessoa doou, acabou. Não pode, porque justamente essa questão da contraprestação, a gente fala assim, em geral, tanto que a gente em geral, a gente não tem doação de empresa, pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, em geral, ela vive de negócio. Então, se ela faz a doação para alguém, ela quer a sua marca vinculada, certo? Então, para a gente, não tem muita, como é que eu posso dizer, utilidade. Se ela quiser doar, ela doou. O que ela vai fazer com isso depois, não queremos saber, mas assim, não vamos ficar vinculados. Isso é a cláusula pétrea, não vamos nos vincular. Deu dinheiro, deu ali, a gente vai usar nas nossas pesquisas, vai usar nos nossos investimentos, mas não devemos nada para quem nos doou, entendeu? É isso que é interessante. Agora, Lani, as ICs, elas se mantêm só através de doação? Como é que elas se mantêm? Tá. É assim, as instituições, quando começam a pesquisar aí as suas especialidades, esse grupo que se afiniza, que começa a voluntariar ali, a doar o seu trabalho, em geral, o que eles fazem? A maioria das vezes ela é prestadora de serviço. Por quê? Porque ela vive, por exemplo, tem custos para pagar dentro de uma instituição. Então, ela vive em função de cursos, da venda de cursos, tá certo? Principalmente é o maior, como eu posso dizer assim, seria a maior fonte de renda da ICs. São os cursos que ela dá. Né? Esses cursos, aí vai entrar o dinheiro referente àquilo, vai pagar a luz, vai pagar a água, vai pagar a internet, o espaço. Né? Atualmente estamos todos virtuais, mas quando a gente está na vida normal, existe o espaço que as pessoas, né, que as pessoas dão as aulas. Então, basicamente é essa a remuneração.
Uma instituição, por exemplo, que nem a Editares, ela faz o quê? Ela vende livros. Então, esse dinheiro dos livros, né, que são vendidos, parte desse dinheiro volta para a manutenção ali da instituição e a outra parte vai ser para formar o fundo para reimprimir os livros das pessoas e fazer as reedições. Entendeu? Então, é assim que a ESI6 se mantém, venda de cursos e venda de livros, basicamente é isso. E doações que não são tão frequentes assim. A gente pensa que chove doação. Não, não são tão frequentes. A maioria do dinheiro que gera as instituições são parte do esforço dos voluntários daquela instituição. Árduo trabalho daqueles voluntários, entendeu? Então, a gente pode pensar, na verdade, assim, né? Aquela instituição, ela desenvolve uma especialidade, ela pesquisa determinado tema, aquela pesquisa vai gerando frutos em termos de ideias, de conceitos, de teorias, de hipóteses, né? E aí, aquilo, o resultado desse estudo, ele é convertido em cursos, em atividades pedagógicas, que vão reverter financeiramente para a manutenção da IC. Seria mais ou menos assim a dinâmica. Exatamente assim. Exatamente assim. Muito bom. Agora, Lani, você falou aí que as ICs, elas são todas na base do voluntariado, né? Como que é essa questão do voluntariado? Não tem funcionário nas ICs? Como que é a participação das pessoas nessas instituições? Tá. Nós somos as pessoas que estão ali agregadas para trabalhar aquela especialidade da IC, todas no trabalho voluntário. Então, ali trago aqui no capítulo 12, né? Termo de adesão e desligamento. Como a gente falou desde o início, mas pode ser que algumas pessoas estejam entrando, né, assistindo agora, a partir desse momento, as instituições, elas são associações sem fins de lucro que se reúnem em torno de uma especialidade, né, do mater pensini que a gente diz, e as pessoas vão trabalhar para aquilo. Mas nada disso pode ser informal, tá? Porque mais para frente isso pode dar até problemas trabalhistas, né? Ações trabalhistas. Então, existe o termo de adesão ao voluntariado, que a pessoa assina aquele compromisso, e ali está muito claro, dizendo que esse trabalho não é remunerado. A partir do momento que ela voluntaria, muito tempo ali naquela IC, aí às vezes ela quer trocar de instituição, né? Ela vai para uma outra das nossas 24 ICs, ela assina um termo de desligamento. Aí, a partir dali, trabalho que ela prestava para aquela instituição cessa, mas a instituição vai ter a data que ela entrou e a data que ela saiu, tudo formal, tudo legalizado, tá certo? Então, aí você perguntou assim, existem funcionários nas instituições? Dependendo da instituição, do tamanho, do volume do trabalho, existe funcionário sim, regular, tá bom? Uma instituição pode ter funcionário só para aquelas atividades-chave. Então, em geral, numa instituição, se ela for uma instituição grande, que tem um volume muito grande, por exemplo, no financeiro, tem um funcionário. Um campus, a gente tem aqui em Foz do Iguaçu o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, né? Da consciência, que é o CAEC. Então, o CAEC é um campus com vários laboratórios, com livraria dentro, com restaurante, tertuliário. Então, ali precisa de funcionários para manutenção. Mas todo o trabalho que vai ser para pesquisar a especialidade ali daquela instituição é tudo trabalho voluntário, tá? Então, os funcionários são regidos pela CLT, tudo certinho, tem contratos, né, quando entra, assina carteira, tudo normal. Mas é só por causa do volume de trabalho, porque quando uma instituição ela é pequena e ela pode ser gerida só por trabalho voluntário, então aquelas atividades mínimas serão feitas por trabalho voluntário sem problema. Mas se precisar de funcionário, será pago um funcionário também. Na verdade, então, a gente pode concluir que as tarefas mais operacionais, mais assim, práticas, ou que demandem muita burocracia, aí é necessário. Mas aquelas como que eu vou dizer assim, aquelas pessoas que se dedicam a estudar, a pesquisar, a aprofundar o desenvolvimento da ciência em si, essas pessoas elas nunca vão ser remuneradas por serem pesquisadores, não é isso? Exatamente. Então, o pesquisador, a premissa básica, ele é um pesquisador independente. Entendeu? Para ter essa independência não pode ter remuneração. É isso mesmo. Perfeito. Agora, essas instituições, a gente tem, nós estamos em Foz do Iguaçu, não é isso?
e hoje é considerada a matriz da Conscienciologia, né? Porque a gente tem o CAEC, que é penso que é a instituição macro, instituição matriz, né? Digamos assim, em termos de desenvolvimento da ciência. Mas a Conscienciologia, ela também tem instituições em outros lugares, não é isso, Lani? Inclusive fora do país. Sim, então é muito bacana essa pergunta, Rose, porque eu coloquei um capítulo só para falar da questão das instituições que estão no internacional, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos pesquisadores da Conscienciologia em muitos lugares. Então, assim, Estados Unidos, Europa, tem na Argentina, já teve no Uruguai. Então, assim, Finlândia, Romênia, agora a gente tem um grupo muito grande de pesquisador na Romênia, na França, na Inglaterra, ou seja, fica até difícil da gente nomear todos os lugares que tem pesquisador. Alemanha, Porto Rico. Isso, já tem um grupo grande na Alemanha, no Porto Rico, né? Muito bacana. Então, esses pesquisadores, em geral, eles estão lá, são independentes. Agora, quando eles querem uma vinculação mais forte, tem uns que só realmente estudam, né? Não querem voluntariar em nenhuma instituição. Agora, quando eles querem voluntariar, em geral, eles procuram uma instituição que tem representantes nesses países. E eles também lá, de acordo com as regras daqueles países, eles também vão se filiar, também vão preencher um termo de adesão, né? Claro, cada país tem sua regra, mas o trabalho voluntário fora do Brasil, ele é muito valorizado, entendeu? Então, a pessoa, se ela tem no currículo dela nos Estados Unidos que ela fez trabalho voluntário em qualquer lugar, ele já tem muitos pontos acima de qualquer outra pessoa com currículo que não tem esse trabalho. Então, as pessoas gostam muito de doar seu trabalho voluntário. E na Conscienciologia não é diferente. A gente tem pesquisador em muitos lugares. E eles também, quando se interessam em fazer parte, né, aquela coisa mais comprometida de um voluntariado mais sério, eles também se submetem às regras que a gente tem, né, no Brasil, claro, adaptado à legislação de cada país. Tá certo? Então, isso é uma coisa que acontece. Não, isso eu ia perguntar para você, porque o seu manual, você trata dessa organização aí jurídica, né, que envolve as ICs. Mas aí, no caso, cada instituição, ela tem a sua particularidade, né? A gente pode dizer isso. Inclusive em termos burocráticos, operacionais, e qual que é essa diferença do Brasil e fora do Brasil? Como é que essas instituições elas são organizadas fora? Elas também são legalizadas? Como que se dá essa parte? Rose, a ideia, né, o objetivo é que elas sejam todas legalizadas. Muitas vezes não se consegue porque o grupo é tão pequeno. Por exemplo, há pessoas sozinhas em um país estudando a Conscienciologia. Então, tem muitos países da Europa que tem um pesquisador. Então, assim, de acordo com o que a gente já falou aqui de associação, então não dá para ter uma associação de uma pessoa, tá? Então, a realidade da Europa, às vezes, muitas vezes, é assim. Mas nos lugares, vou citar aqui um que é bem visível e é, assim, famoso, digamos assim. Em Portugal tem um grupo muito grande de voluntários, em Porto principalmente. Então, assim, em Lisboa, aí tem lá a Associação do Parapsiquismo Interassistencial, que chama AFIP. Lá ela é totalmente legalizada, porque só em Lisboa eles têm mais de 30, 40 voluntários. Então, eles se formaram, viram a legislação do país, pegaram a nossa, né? Pegaram o estatuto da AFIP Brasil e foram lá em Portugal para ver o que se adaptava daquele estatuto para Portugal. Viram as adaptações e fundaram a AFIP Portugal. Então, isso é possível, existe, e o ideal é que seja assim, quando começa a ter muita gente voluntariando, porque, assim, um lugar que tem muita gente trabalhando junto, você concorda que tem que ter uma organização? Então, vem essas questões legais aqui do manual para fazer essa organização, entendeu? E as pessoas fazerem tudo de uma forma correta, né? Se associando, tendo termo, para não dar problemas, principalmente trabalhistas no futuro, quando a pessoa se desassocia e às vezes ela confunde, ela não entende muito bem aqui como que nós trabalhamos e às vezes ela quer reivindicar uma questão financeira daquela instituição. E esses termos de adesão e desligamento nos resguardam desse tipo de problema, entendeu? Agora,
essa é uma forma de se organizar legalmente, não é isso? Eu pensei no Colégio Invisível, nos Colégios Invisíveis. São grupos de pesquisadores que se organizam, se reúnem para estudar determinado tema. A diferença entre um colégio invisível e uma instituição é justamente essa legalização? Basicamente, sim, porque o Colégio Invisível é o grupo que a gente fala, né? Já está denominado. São pessoas que se reúnem, inclusive, virtualmente. Eles praticamente não se encontram, né? No Colégio Invisível, cada qual no seu canto. Pode ter uma pessoa lá da Finlândia, uma pessoa lá de Lisboa, uma no Brasil, uma no Amazonas. Então, os encontros deles são todos virtuais, tá certo? Então, eles não têm uma sede, eles não têm uma conexão, eles não se reúnem. Então, assim, eles não têm interesse de firmar um vínculo daquela especialidade, tá? Então, eles não conseguem, por exemplo, fundar uma associação. Porque eles não têm interesse mesmo. Aqueles sim são pesquisadores totalmente independentes. Eles querem pesquisar, querem contribuir, mas não querem um compromisso de estar, né, agregado com uma formalidade, né, tendo um estatuto, tudo certinho. Não, eles não querem isso. Então, eles não são uma associação sem fim de lucro. Eles são pesquisadores independentes que se juntam para pesquisar determinado tema. Só isso. Eles não têm um CNPJ, porque uma associação tem um CNPJ. Entendeu? Então, essa é a diferença, sim. Eles não têm uma vinculação legal, nem um estatuto, nem um CNPJ. Lani, a gente vai então agora chamar os nossos amigos patrocinadores. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Lani Galdino, falando sobre instituição Consciência Cêntrica. Um minutinho. Programa Entre Livros, de volta no ar aqui nas ondas da AM 1320. E também no Facebook, estamos no site, estamos no YouTube, né? Se você tem interesse em participar, você pode, então, enviar suas perguntas pelo Facebook, que a gente vai estar respondendo a você, ok? Lani, você falou uma questão aí, que é o CNPJ. CNPJ, ele é como se fosse uma carteira de identidade da instituição, não é isso? Então, todas as instituições conscienciocêntricas, elas, obrigatoriamente, elas têm que ter um CNPJ, né? Isso mesmo, exatamente. Então, assim, é aquela coisa, a pessoa física tem um CPF e a pessoa jurídica tem um CNPJ. Né? Então, é exatamente isso. Formou a associação, quer se legalizar, pode falar. Então, dessas instituições, elas têm alguma diferença, vamos dizer assim, juridicamente, ou em termos de estrutura, que são diferentes, ou elas têm as mesmas características e obedecem às mesmas necessidades legais? Existem diferenças entre as existentes? Nós temos, basicamente, a maioria das nossas associações, pela característica, nós somos pesquisadores, né, e a gente quer divulgar a ciência e a conscienciologia, então a maioria de nós somos prestadores de serviço. Então, automaticamente, a gente se filia à prefeitura daquele local que a gente está, tá certo? Então, a gente paga ISS, né? Pagaria ISS, vou dizer por quê. E, no caso, nós temos uma associação, que é a Editares, qual é a especialidade dela? Publicar livros. E a publicação de livros, né, ela vai precisar o quê? Vender esse livro. E a venda se filia, né? Ela está obrigatoriamente, ela tem que ser inscrita na Secretaria de Fazenda aqui de Foz do Iguaçu, né? Então, muda um pouco aí. Então, assim, a Editares seria contribuinte do ICMS, né, no Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, e as demais são contribuintes do Imposto sobre Serviços. E aí é legal, Rose, que aí eu lembrei de um detalhe, que aí vem uma obrigação legal, que seria o quê? O pagamento dos tributos, né? Então, se ela é uma associação e ela está ali sendo prestadora de serviços e está afiliada à prefeitura, ela teria que pagar o imposto sobre serviço. E aí entra a questão do que seria um benefício
do governo para essas instituições. E o benefício é que uma associação filiada à prefeitura, no caso, associação sem fim de lucro, que presta serviços, ela tem a imunidade tributária, justamente por ela fazer um trabalho, prestar um serviço que atinge toda a comunidade, entendeu? Sem discriminação. Então, não tem raça, nem credo, nem nada que discrimine a sociedade. E você presta serviço, você leva a ciência a qualquer rincão, digamos assim. Então, por esse trabalho, ele entra como se fosse um complemento ao trabalho do Estado, tá? E esse complemento ao trabalho do Estado é amparado legalmente pelo Código Civil, né? pela Constituição, desculpa, com a imunidade tributária. Então, a gente não paga imposto, desde que a gente faça o requerimento certinho para a prefeitura, desde que a gente esteja em dias com todas as outras obrigações legais. Então, a gente não paga imposto por causa desse tipo de serviço especial que a gente presta à sociedade. A gente faz um complemento, né? Esse complemento é justamente através do esclarecimento. O que a gente faz? A instituição da Conscienciologia faz? Tarefa do esclarecimento. Então, a gente vai, cursos, palestras gratuitas, muitas palestras gratuitas, acessível a qualquer pessoa. E no caso da publicação de livro, que seria pagar o imposto sobre circulação de mercadoria, não paga porque o papel é imune constitucionalmente também. Então, a instituição da Conscienciologia, estando aí mais um privilégio dela estar legalizada, estando totalmente legalizada, com seus estatutos registrados nos órgãos, tudo, CNPJ, tudo regular, ela não paga o imposto. Ou seja, ela trabalha, né, faz a sua prestação de serviço aí à comunidade, né? Isso se reverte aí em ganho evolutivo, digamos assim, né? E esses valores que são adquiridos através dos cursos pagos são todos reinvestidos, né? E sempre para pagar as suas, né, coisas do dia a dia, né? E, na realidade, o ganho maior mesmo é a evolução de cada um que está doando o seu trabalho voluntário para isso, né? Cada um de nós, eu, você, todo mundo que gosta de fazer assistência para as pessoas. Então, isso é bem interessante. Agora, você falou no início que todas as instituições, elas precisam ter um estatuto, né? Isso não é só as instituições possessiocêntricas, eu sei porque eu já fiz parte de partido político e a gente também tinha que ter um estatuto. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que contrato social seria uma coisa para a empresa, estatuto para esse tipo de organização, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Uhum. Regra daquela, no caso, da empresa, né? Normal é o contrato e a regra para a associação é o nosso estatuto. Um modelo básico desse estatuto e quais seriam as cláusulas assim, comuns, né? Mais ou menos para todas as ICs. Seria justamente essa questão a prestação de serviço que a gente faz, ela é universalista, ela não tem discriminação, ela é político-apartidária, ou seja, a gente não pode estar puxando brasa para A, B e C, a gente não se envolve com essa questão política, né? Porque senão você não tem isenção para falar o que você quer, entendeu? A outra cláusula pétala, não se remunera ninguém, inclusive os gestores, tá? A questão da nossa solução, conflitos entre as ICs, né? Se houver, são todos resolvidos dentro de casa, digamos assim. Nós temos, é bom para falar, nós temos uma instituição que é a Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas. Essa é como se fosse, o modelo dela é o modelo da ONU, tá? Foi de caso pensado. Então, todas as outras ICs são associadas a ela e todos os problemas, né, que ocorrem dentro da nossa comunidade, né, entre todas as ICs, são levados para aquele fórum para serem debatidos, votados, resolvidos. Então, as soluções de conflito estão ali dentro, isso é uma regra básica, entendeu? É claro, é outra cláusula pétrea. Os outros artigos do Estatuto ficam livres, assim, porque vai depender do objetivo de cada instituição, né? O objetivo do que aquela instituição quer pesquisar, mas, assim, o que a gente toma conta mesmo e a gente fica assim, atento para poder, cada qual não fazer o que quer, são essas cláusulas pétreas. Universalismo, não tem credo, é político-partidária, não remunera, resolve seus problemas internamente, com debate, com votação.
o órgão máximo que rege todas, a Assembleia Geral, então nenhuma ideia pode sair da cabeça de um e chegar lá e bater o martelo, não. Vai precisar debater e entrar em consenso, que é uma coisa difícil, entendeu? Mas é necessária, né? Porque senão a coisa também desanda. Então, é basicamente isso, Rose. A gente tem algumas coisas que são comuns, sim, né? nas ICs, principalmente esses que eu citei para você. E aí, então, a gente, na verdade, são 24, elas têm a sua autonomia, a sua independência, daquela área, daquela especialidade, mas elas também se organizam em grupo, então, na verdade, né? A Unicim, ela faz esse papel, então, e como que é essa participação? Vai ser sozinha, com os seus voluntários, e o conjunto das ICs, como que ocorre essa organização? Ocorre da seguinte forma, como eu te falei, cada IC sozinha no seu quadrado, e ela faz voluntariamente, cada uma voluntariamente faz uma adesão também à Unicim. Então, não é obrigatório, mas se recomenda. Então, assim, a IC adere, ou seja, eu quero fazer parte desse grupo maior, onde as decisões são tomadas em conjunto, tá? E ali, como eu disse, toda instituição tem um gestor que vai ficar mais atento a todas as questões administrativas, de funcionamento, e o gestor é o representante perante a Unicim. Então, todos os gestores vão naquelas reuniões e todas as decisões que saem dali são levadas para todos os voluntários. Então, justamente, se você um dia aí que está nos assistindo, colocar na internet aí a estrutura da ONU, vai entender mais ou menos como a gente funciona. Mas nós temos a página da Unicim, que é excelente, explica com detalhes como é o funcionamento. Então, unicim.org mostra todos os detalhes, como funciona, quem são as ICs associadas. Inclusive, a gente recomenda às pessoas que, por exemplo, não estão em Foz do Iguaçu, que elas, quando chegar hoje em dia, pelas mídias sociais, né, algum destaque de um curso, né, diferente sobre a Conscienciologia, a gente recomenda que ela entre na página da Unicim e veja se aquele curso está sendo oferecido daquela instituição realmente é da Conscienciologia. Porque essa é uma coisa legal, Rose. A Unicim, ela dá esse selo, entendeu? Essa chancela de que aquela instituição é validada, né, pela Conscienciologia, que as ideias que estão sendo passadas para as pessoas ali são validadas pela Conscienciologia. Porque tem muita gente que é pesquisador que não pertence à Conscienciologia. Então, a gente não pode validar o que aquela pessoa está falando se você não sabe direito como que ela está pesquisando e o que ela está colocando ali para o público. Então, a gente recomenda que as pessoas vejam. Essa inscrição é da Conscienciologia? Tá? Aí vai lá e valida. Olha lá no site da unicim.org que está todo mundo lá representado. É bem bacana isso. Agora, no caso, vamos supor que uma instituição ela decida, ela constrói alguma coisa, ela consegue bens, um imóvel, uma sede, e aí ela quer deixar de existir. O que acontece quando existe isso? A IC ela deixa de existir? Legalmente, como que é direcionado os recursos, os bens? Isso tem uma destinação, não tem? Quando deixa de existir? Tem, sim. Então, assim, da mesma forma que ela se associa, ela pode se desassociar. Então, muitas delas simplesmente se desassociam e ficam com o seu patrimônio, mas se já ocorreu, óbvio, né, de ICs deixarem de existir. Muitas vezes, aquele grupo que formou inicialmente para pesquisar aquela especialidade, ele vai se dissolvendo. Não se sabe por quê, às vezes ela vai e se afiniza mais com uma outra especialidade, migra, pode acontecer, né? E aí, no estatuto também, uma das cláusulas que a gente coloca é que esses bens que foi constituído com o trabalho de todos os voluntários que estavam ali afinizados com aquela ideia, ele seja destinado para Unicim, que é essa, vamos colocar aqui, analogamente à nossa ONU, e ela vai fazer a distribuição desses recursos entre as outras instituições. Às vezes, a que está mais necessitada, a que está precisando. E ela, como tem a visão de conjunto, ela pode fazer com maior autoridade, digamos assim, essa distribuição. Então, o recomendado estatutariamente é que todos esses recursos, esses bens, esse patrimônio seja doado para a Unicim
né, repassado para a Unicim, e a Unicim faz a destinação legal desse patrimônio. E ela vai e se dissolve legalmente no cartório de registro civil, né, das pessoas jurídicas. Ela vai lá, assim como ela registrou o estatuto dizendo que estava se constituindo, ela vai lá e registra o estatuto dizendo que está se extinguindo. E se ela quiser fundar, ela também vai procurar a Unicim, no primeiro momento. O canal é sempre a Unicim. Também. Existe Isso é uma boa alguma pergunta. estrutura dentro da Unicim que ajuda nessa parte legal, burocrática, vamos dizer assim, operacional da Fundação da IC? Como é que a IC ela tem o apoio da Unicim para ela se constituir? Sim, existe na Unicim um departamento, digamos assim, que especializado em acolher, né? Acolher todos esses voluntários que de repente se interessam em fundar uma nova instituição, né? Então, primeiramente, o que se recomenda é justamente isso. Foi muito boa a sua pergunta. Então, aquele grupo se reúne, vai na Unicim, mostra que veio, mostra a sua intenção, né, de formar uma nova associação, e ali ela vai ser orientada a todos os passos que ela precisa fazer para se tornar de verdade uma associação e se registrar. Então, ela tem todo esse apoio, acompanhamento por o tempo que for necessário para poder ela se constituir legalmente numa associação sem fim de lucro da Conscienciologia. Então, o local se chama Conscienciocentrologia, né? É a área da Unicim que cuida dessas novas instituições, né? Não só das novas, mas como acompanhamento das outras 23 também passa por esse departamento aqui. Né? O CEAJUC também ajuda. O Conselho ajuda. Esse Conscienciocentrologia, quando chega lá, ele mostra a Unicim tem uma roda, né, que é uma engrenagem, né, que é a representatividade da Unicim, e tem todos os conselhos. Então, tem o conselho, por exemplo, o CEAJUC é o conselho jurídico, né, da Conscienciologia, dentro da Unicim. Então, tem outros conselhos, conselho financeiro, o conselho, por exemplo, que vai cuidar da questão da parapedagogia, né, o conselho intercientífico, conselho de comunicação, ou seja, basicamente todas as áreas que vão existir dentro daquela IC. Então, ela pode ouvir daquelas áreas como que as instituições atuam, para poder, quando ela realmente, não, eu quero fundar uma nova instituição, ela está muito ciente de quais são as responsabilidades inerentes àquela decisão delas. Então, é bem interessante. E a pessoa que quer começar a voluntariar, o que ela tem que fazer? Ela chega na própria instituição, ela não precisa passar pela Unicim, ela procura, vamos supor, eu conheço o CAEC, eu vim visitar o CAEC, eu quero voluntariar no CAEC. O que eu devo fazer? Eu procuro o CAEC e vou assinar um termo, e aí eu passo a ser voluntária. O voluntariado, hoje em dia, com a questão das mídias, né, muitas pessoas moram, inclusive, fora, né, da cidade de Foz do Iguaçu, onde estiver, as pessoas vão se afinizando, né? Quando ela entra, por exemplo, se ela se afiniza com a questão, eu gosto muito de pesquisar a saída do corpo, projeção da consciência, né? Então, nós temos o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e ela entra na internet, na página dessa instituição, ali já vai ter, dizendo os locais onde existem. Muitas pessoas chegam assim. Aí ela vai, por exemplo, existe em Roraima, Instituto de Projeciologia. Ela manda um e-mail, vai lá, faz uma entrevista, e as pessoas que estão lá gerenciando, né, coordenando aquele lugar, elas justamente, depois que faz a entrevista, vê o que a pessoa quer, em geral, ela indica que a pessoa faça um curso, né, para poder entender um pouco melhor, enfim, mas se ela já chega pronta, vai fazer o quê? Assinar aquele termo de voluntariado, né, de adesão ao trabalho voluntário. Em Foz do Iguaçu, a Unicim, ela tem um serviço de apoio ao voluntário, tá? Então, a pessoa pode chegar na Unicim, pedir uma conversa, né, uma entrevista nesse serviço de apoio ao voluntário, para poder ela saber qual é o universo que ela está entrando, porque nós somos, né, 24. Então, onde que eu vou voluntariar? Isso pode acontecer também.
Mas o interessante, assim, em geral, as pessoas vão no CAEC, porque o CAEC é nosso campus, o nosso centro de tudo, tudo acontece ali, por causa do tertuliário, holociclo, enfim, um monte de atividades que tem. E a pessoa demonstra esse interesse, o ideal mesmo é que ela fosse direcionada para esse serviço de apoio voluntário da Unicim, para poder ser orientada para saber onde ela vai voluntariar. Mas, em geral, a pessoa já tem afinidade com determinada linha, né, de especialidade. E ela entra no site, vê onde é que tem aquele local, e ela vai pedir uma entrevista. Precisa ter uma entrevista antes. Uma entrevista, né, tem o apoio, 2 pessoas entrevistando, entendeu? Para poder deixar a pessoa bem ciente do que ela está, da atitude que ela está tomando ali, quais as responsabilidades que ela vai ter a partir daquele momento. Então, isso é bem bacana, é bem sério isso. Recomendável, inclusive. Lani, a gente tem mais 2 minutinhos. Teria alguma mensagem final, Tá. algum recado, que você queira deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente aí pelo Face, pela rádio, né? Site, YouTube, estamos aí em todas as mídias sociais. Bem, assim, dos meus objetivos aqui com relação à escrita desse livro é justamente assim, para as pessoas que estão voluntariando, para elas valorizarem a organização dentro da sua IC, entendeu? Para elas chamarem para ela todo o processo de organização, participar ativamente, porque o que é organizado nos desopila a nossa mente para poder a gente realmente aprofundar nas pesquisas que a gente quer da conscienciologia. Uma outra coisa, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, às vezes, como a gente falou no início aqui da nossa conversa, não se preocupe se você não é advogado, se você não entende daquele assunto, não estudou, não precisa. Você pega esse manual e você vai conseguir ajudar a sua instituição, vai conseguir fazer com que ela funcione. Então, assim, para mim, a organização é tudo, em termos de trabalho voluntário. Então, você estar com todas as questões bem resolvidas na sua cabeça, né? Isso vai te deixar livre para pesquisar, que é o que a gente quer. A maioria de nós quer o quê? Tempo. Organização economiza tempo. Então, o tempo que você gastaria para ficar vendo uma coisa que está solta, organizando as coisas, se você te mantiver tudo de uma forma certinho, bonitinho, organizado, colaborando com a sua IC, você vai sobrar tempo para você fazer o que realmente você vai fazer na Conscienciologia, que é pesquisar, se auto-pesquisar, né? Se entender, fazer suas reciclagens. Então, seria esse recado, sabe, que eu deixaria assim, para vocês, para todo mundo que está assistindo, inclusive para as instituições da Conscienciologia. Eu vejo que isso é uma coisa bem interessante de ser feita. Então, o manual foi feito para quê? Para nunca mais a gente inventar a roda. Então, assim, queria um modelo de estatuto, queria um modelo de termo. Onde que a gente procura? Aí ficava correndo da sala para a cozinha, sem saber onde achar, não é verdade? Eu falei, gente, eu gostaria de escrever qualquer coisa, né, que aí virou esse manual, que as pessoas não ficassem correndo de um lado para o outro quando precisasse de uma informação jurídica. Então, foi essa a intenção, então eu estou feliz por conta disso. E você preserva a história também, né? Porque senão cada dia um inventa um negócio diferente, mas aí você esqueceu que aquilo que é diferente já foi testado e não deu certo, por isso que está se fazendo assim hoje. Então, a hora que você coloca isso no papel e você registra e deixa aqui, gente, ó, isso aqui tá valendo porque já foi experimentado, nós temos mais de 30 anos de conscienciologia, então isso aqui é fruto, né, do desenvolvimento da experiência, né, dos erros e acertos de toda uma comunidade ao longo de todo esse tempo de organização, não é isso, Lani? Nossa, Rose, você foi no ponto, é isso mesmo. E muito a gente também está prestando um papel social, a gente está prestando contas para a sociedade onde nós estamos inseridos, esse país, Brasil, principalmente, né? Isso, estamos em dia com tudo que nos é cabido em termos de deveres. Não é? Estamos cumprindo nosso papel social no sentido de deixar, né, um legado científico em termos de pesquisa, mas, olha, nós estamos adequados a todas as normas e regras e leis, né, e exigências aí de todos os órgãos públicos, todas as instituições que a gente precisa prestar conta, não é isso? Lani, olha, eu acho que assim, hoje a gente teve uma aula, né,
de estrutura organizacional, de como que a gente funciona, né? O pessoal de casa pode acompanhar aí. A Conscienciologia, ela é uma ciência, mas ela está muito bem estruturada, legalizada, pautada juridicamente, né? Então, a gente teve aí um show, né? Entendendo mais, e as instituições também ganham muito com isso, né? Essa obra também é muito útil para as instituições que já existem, não só para as que vão ser fundadas, né? E para as pessoas conhecerem como que as instituições são organizadas. Então, assim, eu já agradeço muitíssimo, Lani, foi excelente o papo de hoje, muito instrutivo, né? A gente espera aí que possa ter contribuído, né, de alguma forma para as pessoas conhecerem um pouco mais a Conscienciologia. Nós estaremos, então, de volta na próxima sexta-feira. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora, agradecemos a você, ouvinte, você que nos acompanhou no Facebook. Sexta-feira que vem tem mais um livro inédito, mais um autor convidado, um organizador. A gente espera aí pela participação de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Gente, muito obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, Rose. Adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.